Boa noite, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius Vitor Barbosa, Guilherme Augusto. e a gente vai falar um pouquinho sobre dívidas públicas. A dívida líquida do setor público, ela vai trabalhar junto com o PIB, Produto Interno Bruto, que juntas elas conseguem controlar a dívida do nosso país, o déficit e superávit. Em relação a isso, o nosso país sempre foi um país que sofreu altos e baixos, mas nunca foi um país de dar calote. Quando a dívida pública aumenta um pouco, as dívidas, o nosso país consegue honrar seu compromisso, equalizando as contas. Então, quando tem uma dívida externa, a gente procura equalizar através dos títulos. Mas como a gente consegue gerar dinheiro, lucro para o nosso país? As principais hoje estatais e debêntures, entre outros. Mas as principais são as estatais, onde geram lucro, volta para a população, entrega na área da saúde, educação, segurança, entre outros. Com isto, gerando esse lucro, repassando para os demais, a gente vai equalizando e controlando a nossa dívida interna e externa. Mas se caso ocorrer algum problema, aí a gente ocorre para os títulos públicos. Sobre o marco da nossa dívida, em 2001, com o governo de Fernando Henrique Cardoso, estava estável até o momento. Com a próxima gestão do governo Lula, começou a dar um pouquinho, os empresários ficaram um pouco desconfiados em relação a isso. E com a Copa do Mundo, o Brasil ganhando em 2002, o Brasil ainda tinha bons olhares, muitas pessoas investiam no Brasil, pois era a moda, Brasil, país do futebol, praias, entre outros, tinham bons olhares para investir. Tanto que o nosso país é ótimo exportador e bom produtor em relação a vários commodities, entre outros. Com isto, nosso país desenvolvendo, crescendo arduamente, chegou um marco que começou a dar rupturas em a nossa gestão. E essas rupturas começaram a se aparecer em 2012, 2013 e 2014. 2014 foi um marco importantíssimo, onde explodiu e começou nas nossas dívidas. E lembrando, nessa época não surgiu nem guerra e nem pandemia. E o nosso país sofreu várias consequências econômicas em relação a isso, principalmente na área da segurança pública. Retomando a minha fala, o nosso país começou a se refazer em 2014, em questão poder econômico. Com o impeachment da Dilma, o próximo sucessor, que foi Temer, ele tomou algumas medidas ótimas, produtivas para o nosso país. Uma delas importantíssima foi a separação do Banco Central, que era junto com o governo. Com isso, retomou isso, parou várias obras e começou a ser pontual na distribuição de renda e recuperou as empresas que tinham passado por problemas financeiros e corrupção na época, que era a Petrobras e entre outros. Com essa equalização, a próxima gestão pegou e foi mandando bem até o momento, mas ao decorrer do tempo surgiu a pandemia, que em 2019 surgiu na Ásia, na China, e foi passando por velho continente, Europa, Itália, que foi o boom. De lá passou para cá, para o Brasil, para o país tropical, que as pessoas achavam por ser quente não ia ser duradouro essa pandemia, ia ser pouco tempo, mas era como o Oceano Azul, desconhecido. Então, até o momento, a economia ficou um pouco instável em relação a isso, todos com medo, não sabiam o que fazer, mas as pessoas começaram a surgir pesquisas, entre outros, e começaram a separar as pessoas que podiam trabalhar e as pessoas que não. E continuou a nossa economia. Tanto que na época a China estava em primeiro lugar em relação à economia e o Brasil vinha em segundo, abaixo dos Estados Unidos, entre outros, que não sabiam o que fazer no momento. Mas o Brasil tomou as decisões corretas naquele momento e foi guiando. Senão, naquele momento, se não tivesse tomado aquele tipo de decisão, a nossa economia hoje estaria muito ruim. Nesse momento, que foi um Oceano Azul, uma coisa distinta para a economia, e com o plano que as pessoas, com a nossa gestão, fizeram naquele momento, nós tomamos um rumo, quisemos arriscar e fomos à frente. E em contrapartida, no momento, estava dando certo. Mesmo com grandes problemas naquele momento, a gente conseguiu lidar e fomos até recuperar nossa economia. Com isso, eu inicio esse podcast para estar debatendo sobre essas ideias e explicando um pouco mais sobre a dívida pública
Embora o Brasil tenha passado por águas conturbadas, o Brasil tem a sua dívida líquida externa negativa. Eu vou falar aqui, pessoal, da importância da dívida externa ser negativa. E com isso eu vou primeiro começar explicando por que é a dívida externa e por que a dívida externa do Brasil é negativa. A dívida externa é quando o país, vou falar com o país, o território, tem um número de ativos. O Brasil, embora tenha passado por águas conturbadas, já atualmente é visível a importância que a dívida externa brasileira seja negativa. Eu vou falar aqui, pessoal, da importância dela. Vou comentar os benefícios que trazem da dívida externa ser negativa e o porquê dela ser negativa, tá certo? Primeiro eu vou começar explicando por que ela é negativa. O Brasil é um país que tem mais ativos do que passivos na sua conta. Os ativos são os dólares. O Brasil é um país que tem mais ativos do que passivos no interior. Com isso, o Brasil é um país que apresenta mais ativos externos do que passivos. Então, assim faça a sua dívida líquida ser negativa. Com isso, o Brasil é um país que apresenta mais ativos externos do que passivos externos, assim transformando sua dívida externa negativa. Isso é importante, trazendo vários pontos positivos. Um deles é a estabilidade cambial. O que é estabilidade cambial? É um alto nível de ativos, como eu falei que o Brasil é um país que tem muitos, assim faz uma camada de proteção na sua moeda e na sua economia. Isso é muito bom porque o Brasil não fica vítima de turbulências no exterior. Deixa eu ler mais uma aqui, rapidinho. Assim também, vou continuar essa Isso. pessoa. E também uma melhor percepção de risco. O que é isso? O Brasil, como um negócio, ele atrai investidores, ele atrai pessoas atrás dele. Com essa melhor percepção de risco, o Brasil, com a sua dívida negativa, atrai os olhares de pessoas que querem investir no país. E assim vai trazer mais segurança, mostrando que sua economia é bem gerida, com uma gestão excelente. Tá certo? Outro, puxando um assunto, é o custo de captação. O que é isso? É o poder que o país tem de pegar empréstimos. Pegar empréstimos com a taxa de juros baixa e com mais facilidade. Isso fortalece a economia, como se fosse uma poupança a longo prazo. Tem os títulos que o Marcos falou e tem esses empréstimos com o exterior, que já que a sua dívida é negativa, fica mais tranquilo pegar um empréstimo no exterior do que no interior. Puxando esse assunto de captação, com os empréstimos ficando mais fáceis, como se fosse um nome mais limpo para se puxar o empréstimo, fica mais fácil a resiliência com choques externos. O que é isso? É como se o Brasil fosse independente com os outros países que não dependem da economia alheia, tá certo? Com isso, não se preocupa tanto com choques externos, assim a sua moeda vai ficar protegida e valorizada. Também, um dos pontos finais de benefício que traz o ponto negativo da dívida externa do Brasil é uma liberdade econômica. E com isso, um dos últimos benefícios da dívida externa ser negativa é a liberdade econômica, que o país ele não depende da opinião e nem da autoridade de outro para deixar suas regulamentações econômicas e políticas. Então é como se fosse um país que tem o seu próprio livre-arbítrio, né? Querendo ou não, tudo é política, tudo tem que ser conversado, mas como é a maior liberdade econômica, isso não é tão necessário. Mas sempre tem que ter aquele bom senso, né? Que querendo ou não, afeta a população, vai afetar a economia, porque o dinheiro vem da população. Dando um ponto final, mas eu colocando as minhas ideias aqui para vocês aqui, pode-se concluir que o Brasil, com essa posição forte que ele tem, deixa ele mais seguro em turbulências econômicas, tanto mundiais, tanto
regionais, tá certo? Com isso, é inevitável a importância que o Brasil tem na sua dívida externa ser negativa, porque isso protege sua economia de turbulências externas e protegendo sua economia e atraindo os mercados para ele. Vamos lá, o IDSP ele é um indicador-chave direto para a saúde fiscal do país. Ele está associado à nossa quantidade de capacidade de efetuar investimentos e atrair também os investimentos internacionais. Pois bem, então vamos lá. Eu vou fazer aqui uma análise do que você falou, com o que você falou, e eu vou trazer aqui os recursos desde 2014 até o período atual da última estatística de 2023. A dívida bruta do Brasil, ela chegou em 58,8% em 2023 e segue ela tendo um aumento contínuo desde 2014, conforme as ideias que você nos trouxe. Então vou trazer aqui uma análise juntando o que você falou com o que você falou e, bom, com isso, retomando as duas falas, em 2023 a dívida bruta do Brasil ela bateu 58,8%. Visto que a mesma vem de uma continuidade crescente desde o período de 2014, principalmente pelos fatos onde foram alegados na nossa mesa. Pandemia, ela vem de contínua crescente desde 2014 e os principais fatos, conforme já foi informado aqui na mesa, é os déficits financeiros, a recessão econômica e o baixo crescimento e os gastos extraordinários no período da pandemia. Vamos lá. Bom, comparamos outros países com o Brasil, ele está em uma posição intermediária. E eu trouxe aqui para a gente dados, para a gente ter uma noção da posição em que o Brasil está. O Japão ele tem 260% do PIB em dívida. A França tem 111%. Já países emergentes como a Índia e a Argentina têm altas dívidas, mas com diferentes contextos. O que a gente quer dizer com isso? Mesmo com 58,8% do Brasil em dívida, como foi informado por você, a gente é um país pagador, a gente tem uma boa confiança no exterior. Não somos países onde temos históricos de calotes e, sendo assim, o Brasil, mesmo tendo 58,8% das dívidas brutas em dívidas, ainda assim é um país bom pagador, é um país de confiança no exterior e... Com isso, o nosso país, por ser um bom pagador, já dá um bom crédito em relação aos títulos públicos, que em questão de risco é baixíssimo e sempre está pagando. Sim, e ainda assim temos que ter bastante evolução para conseguirmos chegar aos países desenvolvidos. Bom, vamos falar das projeções da dívida líquida do Brasil até 2030. Ela tem uma leve indicação de estabilidade e depois uma leve redução apenas a partir de 2030. Bom, vamos falar sobre perspectivas futuras. A dívida líquida do Brasil, ela tem uma tendência a estabilizar e começar a reduzir perto de 2030. Sendo elas, vou falar aqui para vocês em porcentagem. 2025, até então, iremos atingir 60,3%. 2026, 61,1%, 2027, 60%, a gente já começa a ter uma leve caída, e 2030, 55,8%. Isso seria uma boa notícia, mas a gente precisa continuar com o crescimento do PIB, a gente precisa ter novas reformas. Bom, pessoal, isso é uma boa notícia, visto que para a gente atingir esse avanço, precisamos de rigorosidade nas nossas leis tributárias. Bom, pessoal, isso são boas notícias, mas para atingirmos isso precisamos de crescimento sustentável. Bom, precisamos como sociedade cobrar do nosso governo atual uma boa reforma administrativa para melhorar os gastos públicos, a gente saber identificar aonde é certo a gente investir, aonde é lucrativo e aonde não é. Uma boa reforma tributária para que possamos melhorar a forma de tributação dos nossos grandes empresários brasileiros, saber de uma forma inteligente para que a gente possa arrecadar a nossa renda, mas mesmo assim não sufocar os grandes produtores, para que possamos continuar investindo e ter o desenvolvimento financeiro do Brasil. Com isso a gente consegue aumentar a nossa
taxa do PIB. O Brasil precisa de uma reforma administrativa para enxergarmos os pontos certos onde devemos investir, qual auxílio está correto no mercado, onde devemos estar ali reduzindo algum gasto, entender melhor o gasto público governamental para que a gente possa cobrar com responsabilidade o nosso governo. Também precisamos de uma boa reforma tributária para aumentar a nossa arrecadação de forma inteligente, para que não estaremos sufocando os grandes empresários brasileiros, para que eles continuem motivados a investir dentro do Brasil, para que isso nos gere renda e saber a forma mais inteligente e próspera de fazer essa tributação no Brasil, visto que o governo atual a gente vem identificando nesses últimos tempos, que a gente tem tendo uma taxação de forma exonerada. Bom, e por fim, eu coloco para vocês que a gente precisa ter um comprometimento político. Como a gente já falei aqui para vocês, a política sempre esteve muito forte e aliada à economia no Brasil. Se o nosso governo continuar atuando de forma irresponsável, não conseguiremos atingir as nossas metas e atingir a nossa projeção futura sobre o PIB do Brasil. O nosso Estado brasileiro sempre foi um ótimo exportador. Nós nunca foi um bom produtor para criar coisas. Os países mais produtores para criar as coisas são Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália, entre outros. Alemanha, entre outros. O nosso Brasil foi mais de exportar, mandar para fora e buscar o bruto. Com isso, a gente tem uma boa visão dos países de fora. E a gente sempre foi um bom pagador em relação a isso. Então, o nosso país vai desenvolvendo. Mas o que acontece no nosso país em relação a isso? Sempre um efeito gangorra em relação à nossa gestão. E com isso complica mais a cada ano que passa em relação à economia. Porque se não vier uma boa gestão, pode afetar o futuro. Bom, então para você, qual foi o maior marco da economia durante o período de 2001 até 2024? O marco mais importante foi a ruptura que aconteceu em 2013 para 2014, onde a má gestão, a falta de responsabilidade dos responsáveis naquele momento fez explodir essa bomba financeira onde causou desemprego, muita dívida e em outras áreas, como na saúde pública, segurança pública, e o nosso país ficou mal visto com as estatais. No seu ponto de vista, o Brasil ainda se torna vulnerável em choques internos? Sim, o Brasil continua vulnerável aos choques internos, visto que o nosso sistema tributário é completamente injusto, os gastos obrigatórios públicos são maiores do que as nossas fontes de arrecadação. Isso é uma coisa muito preocupante para nós, a gente trouxe aqui nas nossas conversas, porque mesmo hoje, a gente só tendo acréscimos de taxações, como a gente viu no governo atual, está ali sempre agora a taxação das bets, o IOF, dentre outras, o Brasil ainda assim não consegue pagar o gasto público. Isso gera para a gente grande movimentação de forma prejudicial para o nosso mercado interno. Bom, pessoal, então podemos ver que a política sempre esteve lado a lado com a economia dentro do Brasil. Conforme falamos aqui desde 2014, os fatos que você trouxe. Sendo assim, precisamos para bater essa meta na qual a gente falou, de realmente até em 2030 já ter esse degradamento. Bom, pessoal, sendo assim, trouxemos para você o que a gente tem de projeção até 2030. Para que isso seja possível, precisamos ter um crescimento sustentado pelo PIB, um controle dos gastos públicos e umas reformas de forma inteligente no setor tributário, fiscal e administrativo. O que precisamos cobrar do nosso governo atual? Pois ele vem aumentando a nossa arrecadação via maiores cobranças de taxações, seja nas BEDs, seja no IOF, seja em todos os sentidos na qual a gente acompanha nesse governo. E sendo assim, precisamos cobrar essa reforma efetiva para que possamos ainda assim continuar sendo um país bem visto ao exterior, aonde o empresário de fora tenha confiança para investir no mercado brasileiro, trazendo empresas externas para um meio interno. Vamos lá. Guilherme, como a dívida pública ela seria impactada se ela não fosse negativa? A dívida pública impactaria muito, pois ela já é um ponto positivo. Se ela deixasse de ser, os juros aumentariam, o espaço de investimento público chegaria a ser nulo
e a confiança no mercado chegaria também a zero. Então, um dos pontos positivos que é a dívida pública ser negativa, isso deixaria de existir e assim os benefícios que trazem com ele acabariam. Galera, com isso, encerramos nosso podcast falando sobre dívida pública e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima.